Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje faremos uma mesa aberta com deusa Ísis. Para hoje temos duas opções. Opção número um, a pirâmide de vidro. E opção número 2, a florzinha branca. Nas duas opções, vou trabalhar com este oráculo de Ísis mais um tarô. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número um da pirâmide, vou deixar aqui no cantinho e vamos começar aqui com este oráculo de Ísis. Faz muito tempo que eu não trabalho com este oráculo, até estranhei quando começou a vir na minha mente que trabalha com oráculo de Ísis. Eu falei, por quê, né? Faz tempo que eu não mexo nele. Eu tive até que dar uma revisada no livreto deste oráculo, porque tinha cartas que eu já não lembrava mais qual era o significado. Mas, se foi passado para mim para trabalhar com esse baralho, provavelmente Isis tem uma mensagem significativa para você. E lembrando, né, pessoal, é uma leitura coletiva. Hoje pode ser que Isis trabalhe com um grupo muito específico, então se não ressoar para você, se não fizer sentido, o que for falado aqui na leitura, desconsidere e devolve para o universo, tá bom? Porque pode acontecer sim de a leitura ir por um caminho que não vai ressoar com o seu momento de vida, tá bom? Isso não significa que a leitura seja ruim. Então vamos ver aqui o que Deusa Isis quer falar com você. Hum. Criança solar divina. Deixa eu abrir aqui o tarô e aí eu já falo com vocês qual que é o recado, tá? Opa! Tarô tá fugindo, gente. E vocês estão bem? Eu até esqueci de perguntar. Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem também. Curiosa para saber o que Isis tem para passar para vocês. Eu tinha até preparado a mesa para fazer outro tipo de leitura, só para vocês terem uma ideia. Cavaleiro de Paus. Dois de espadas. O diabo. O mundo. Quatro de ouros. 10 de copas. Ás de copas. 8 de espadas. Vamos começar com essas cartas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos também, tá bom? Bom, o que eu estou entendendo aqui que Isis quer falar com vocês? Primeiro, Deusa Isis vai conversar com um grupo que provavelmente está tendo problemas de autoestima, tá? Tem pessoas aqui que desejam algum tipo de mudança na vida ou desejam, por exemplo, atrair um bom parceiro ou uma boa parceira no campo afetivo, ou desejam alcançar novas oportunidades profissionais. Contudo, são pessoas que não acreditam no próprio potencial assim. Às vezes, racionalmente, você pode até saber que é capaz, você pode até entender que você tem talento, que você tem currículo suficiente, que você é uma pessoa atraente. No entanto, o seu emocional não acompanha o seu mental. Então, Deusa Isis, ela está aqui trazendo uma mensagem para vocês, tá bom? O que ela quer dizer? Bom,
Ela quer dizer aqui para que vocês não temam. Se possível, tentem avaliar o que exatamente faz com que vocês não se sintam adequados o suficiente. Porque ela diz que muitas vezes, quando vocês analisarem exatamente o que acontece dentro aí desse coraçãozinho, que faz com que você não se sinta capaz, ou não se sinta tão atraente, ou que você não consiga se enxergar devidamente, você vai perceber que são muitas vezes crenças que você acabou incorporando ou aceitando como suas, só que não dizem a verdade necessariamente. Alguns até já mudaram aqui de fase na vida. Alguns já estão com o estilo de vida novo, outros aqui já superaram algumas adversidades. Tem pessoas aqui que poderiam se sentir desengonçadas na juventude e agora se tornaram adultos muito bonitos, muito elegantes. Porém, vocês acabam ainda sempre se lembrando daquela velha versão do passado. E Deusa Isis também dá uma cutucadinha em vocês. Ela fala que tem pessoas aqui, ou seja, não é para todo mundo, mas tem pessoas aqui que têm medo de encarar essa nova versão, sendo que você já está nessa nova versão. Só que alguns têm medo de admitir isso. Talvez por um medo de liberdade, talvez aqui por um medo de estar se iludindo, talvez por um sentimento de não merecimento de coisas boas. Tem pessoas que podem também sofrer com a síndrome do impostor. São muito boas no que fazem, porém tem uma voz lá no fundo da sua mente que fala: ainda não é suficiente. Será que você é tão bom ou tão boa assim quanto você pensa? E Deus Isis fala: essas vozes são sombras de um passado nefasto que já não deve mais fazer parte da sua vida. Permita-se brilhar mais. Permita-se ser feliz. Alguns aqui têm uma dificuldade de lidar com o emocional. Pode ser por medo ou pode ser por uma autorrejeição. Porque em algum momento da sua vida o seu emocional foi invalidado, não é? Ou criticaram você porque você teve um comportamento mais emocional ou verbalizou algum tipo de sentimento e aí houve uma crítica muito negativa, ou então alguns foram silenciados, como se não fosse adequado sentir aquilo que você estava sentindo. E aí você teve que lidar sozinho ou sozinha com esse turbilhão de sentimentos. E aí, como a agitação era muito grande, alguns, como um mecanismo de defesa, preferiram simplesmente não olhar mais para as próprias emoções e sentimentos. Deusa Isis pede para falar que não há nada errado com você. Não há nada errado com o que você sente e não há nada errado com quem você é. Tem pessoas que até falam baixo demais, com medo da reação das outras pessoas. Deusa Isis fala: defenda suas ideias, defenda seu posicionamento, porque eles são menos válidos do que os outros. Se você não lutar por si, quem vai lutar por você? Se você não se permitir brilhar, quem vai te enxergar? Se você não souber se valorizar, como as pessoas vão conhecer essa pessoa incrível que você é? Alguns se escondem. E Deusa Isis fala que é uma crueldade que você faz com você mesmo, com você mesma. Ela pede para que vocês brilhem, sejam exatamente quem vocês são, sem medo. Faça a amizade com os seus sentimentos. Faça a amizade com as suas emoções. Como fazer amizade com sentimentos e emoções? Conhecendo melhor
sentimentos e emoções. Tem pessoas que na juventude ou na infância eram pessoas voluntariosas, eram pessoas de atitude, só que alguém, infelizmente, cortou suas asas. E Deus a Isis fala: você não está mais sob o jugo dessa pessoa. Você é capaz de voar. Permita-se. Não tenha medo. Quando muitos se permitirem a brilhar, vocês vão restaurar uma alegria que há muito tempo vocês desconhecem. E vocês vão conseguir enxergar muita coisa a respeito de si, a respeito do mundo, que por vezes você sentiu, intuiu, mas recusou-se a enxergar. Deus a Isis fala: é chegado o momento de uma nova fase para a sua vida. Como foi dito, alguns já entraram nessa nova fase. Entretanto, ainda ficam focados em situações nefastas que te aconteceram no passado. E isso acaba travando muita coisa na sua vida, mesmo que você não tenha consciência disso. Deus a Isis fala: é o momento de reequilibrar essas emoções, essas energias internas. É o momento de colocar em ordem aquilo que outras pessoas bagunçaram dentro de você. Algumas situações chegarão até você para justamente fazer com que você se enxergue de uma outra perspectiva. A princípio, você pode considerar que é algo adverso ou como um grande desafio. E será um desafio. Mas esses eventos, ou um grande evento, pode acontecer na sua vida, como foi dito, para fazer com que você se enxergue de uma outra maneira. Para que você possa reequilibrar muitas questões internas dentro de você. E se você tiver em mente que é para o seu bem, esse desafio que vai aparecer para você será muito mais fácil para lidar, mas vai te tirar da zona de conforto. Sabe aquela situação quando você está diante de um lago muito calmo e acontece algo que revira o fundo do lago, parece que agita tudo e levanta um monte de coisa? A princípio pode até parecer algo desagradável, mas nesse revirar, nessa agitação, podem ser descobertos muitos tesouros também. Por isso que Deus a Isis fala: qualquer tipo de desafio que você enfrentar nessa vida, entenda que é para te tirar da zona de conforto e é para que você se enxergue de uma outra maneira, tá bom? Nesses desafios você vai se descobrir como uma pessoa de muitos talentos. E será também muito importante para que você também tenha mais confiança em si e consiga também concretizar algumas coisas que ainda estão faltando na sua vida. O que pode incluir encontrar um bom parceiro, uma boa parceira, ou então ter algum tipo de sucesso ou estabilidade profissional. Tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as mensagens de Deus a Isis para quem escolheu a opção número 1. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o seu like, por favor, especialmente para Deus a Isis. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, comentem e, se possível, compartilhem este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 da florzinha branca, vou deixar aqui no cantinho e vamos pegar este oráculo. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada.
Vamos ver aqui o que Deus Aíses deseja falar para vocês. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva. Em especial, Deus Aíses pode falar sim com um grupo bem específico. Então, se não fizer sentido para você, se não ressoar aqui a leitura, desconsidere, devolve para o universo, tá bom? Entenda que às vezes Deus Aíses precisou falar com um grupo que estava mais necessitado, tá bom? Isso não significa que a leitura seja ruim, tá certo? Então vamos ver aqui o que Deus Aíses deseja falar para vocês, a alta sacerdotisa. Deixa eu abrir o tarô para complementarmos essa leitura. E aí eu já falo com vocês o que eu estou percebendo aqui com as cartas e o que eu vou intuir na energia de Deus Aíses. Faz muito tempo que eu não trabalho com esse oráculo de Ísis. Muito tempo mesmo. Mais de um ano. Mas senti que deveria trabalhar com ele. Não me perguntem o porquê. Não faço ideia. Eu tinha preparado a mesa para fazer outro tipo de leitura. Mas, né? Como dizem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei, tá bom. A senhora que manda. 4 de copas. 3 de espadas. Ás de paus. 8 de ouros. A lua. Valete de copas. O enforcado. Ás de espadas. Seis de espadas, cavaleiro de ouros e a temperança. Vamos começar com essas cartas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos também, tá bom? Deus Aíses quer conversar com pessoas que estão desejando respostas ou se sentem angustiadas em dois setores principais, ou o setor afetivo. Então, no caso, eu percebo aqui pelas cartas que você traz uma angústia ou traz uma dúvida muito grande em relação à sua vida amorosa. E o segundo setor aqui, eu vejo que é a questão profissional. Tem pessoas que estão aqui muito preocupadas em relação ao trabalho, ou porque sofreram algum tipo de injustiça, ou temem algum tipo de injustiça dentro do trabalho. Primeira coisa que Deus Aíses fala: uma verdade será revelada para você. Só que ela adianta. Tem pessoas que podem não gostar daquilo que vão ficar sabendo. Você pode se decepcionar com pessoas. Você pode ter que encarar seus monstros e sombras internas também. Em alguns casos, não é para todo mundo. Por que Deus Aíses fala que tem pessoas que não vão gostar da verdade que será revelada? Por quê? Porque terão que enxergar as coisas de uma outra maneira. Como foi dito, alguns aqui irão se decepcionar com algumas pessoas ao entorno. Podem ser aqui pessoas com as quais você se relacionou, pode ser aqui em relação a colegas de trabalho, pode ser também em relação a amizades. Em outros casos, algumas verdades que chegarão até você podem necessitar que você faça um trabalho interno também, tá? Por quê? Porque tem algumas situações aqui, veja bem, é uma leitura coletiva, tá? Então, por favor, não se ofenda, se você sentir que não é para você, desconsidere. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que estão se achando muito vítimas em algumas situações e elas não são tão vítimas assim. Então, por isso que Deus Aíses fala: tem pessoas aqui que vão receber algumas informações, algumas verdades, e essas revelações necessitarão que você faça um trabalho interno, encarando os seus monstrinhos, encarando as suas sombras também, para entender a sua coparticipação em algumas situações que você considera desagradáveis.
Ou seja, o que ela está querendo falar? Que você também faça um exercício para enxergar a sua corresponsabilidade em algumas situações. Não será fácil. No entanto, ela diz que será muito importante para que você também consiga mudar certos padrões de comportamento e de julgamento também, tá? Isso vai facilitar a sua vida. Então, o que que ela pede aqui? No geral, para todas as pessoas que encontrarão alguma informação ou algum tipo de verdade, tentem encarar essas revelações de uma maneira mais racional, não tanto pelo emocional, porque algumas pessoas a princípio podem se exaltar, podem ficar aqui emocionadas, e isso pode turvar a sua compreensão do que está sendo transmitido. Pode aqui embotar o que a espiritualidade está tentando mostrar para você. Especialmente para aqueles que trazem muitas questões e angústias no setor aqui afetivo, Deusa Isis fala que os seus mentores espirituais vão tentar te ajudar. Obviamente, se você der abertura, seus mentores vão tentar te ajudar a fazer algumas curas, tá? Essas curas podem estar relacionadas a experiências que você teve nesta vida, porém, algumas curas também estarão relacionadas a questões ligadas a vidas passadas, tá bom? Então, nesse caso, você pode até se perguntar: nossa, mas como que eu vou fazer isso? Alguns, alguns somente poderão aqui relembrar coisas de vidas passadas. Outras pessoas poderão encontrar profissionais que ajudem a lidar com esses traumas que você não sabe a origem, e aí esses profissionais podem te ajudar a lidar com esses traumas de vidas passadas também, tá bom? E em outros casos, os seus mentores vão trabalhar em você sem que você tenha consciência disso. Mas você vai perceber que existem algumas alterações na maneira como você vai começar a enxergar a vida, os relacionamentos. Às vezes é uma literatura que chega até suas mãos, ou um vídeo que você encontra que coloca você para refletir a respeito de algumas sensações, alguns pensamentos, alguns comportamentos que você percebe em si e percebe também nas outras pessoas com as quais você se relacionou ou tentou se relacionar afetivamente, tá bom? Para aqueles ou aquelas que trazem aqui algumas questões em relação ao campo profissional, como foi dito, alguns sofreram algum tipo de injustiça no setor profissional e podem guardar ainda muita mágoa ou podem ainda estar sofrendo consequências dessa injustiça. Por exemplo, ficaram desempregados ou foram difamados, e isso dificulta para que você encontre uma realocação profissional. E tem pessoas aqui também que estão receosas de sofrerem algum tipo de injustiça. Ou seja, isso ainda não aconteceu, mas tem um receio, né? Tem um medo de que isso possa te acontecer. Deus Isis fala: verdades serão reveladas. Você pode aí, por um acaso, vamos colocar esse acaso entre muitas aspas, você pode, por um acaso, escutar conversas ou alguém chega para você trazendo informações a respeito de determinada situação. Se você já sofreu aqui alguma injustiça e está querendo saber o porquê que determinadas coisas aconteceram com você, você pode saber quais foram as pessoas que foram responsáveis por aquilo que te aconteceu, ou pode descobrir o motivo pelo qual você sofreu essa injustiça, ou então você pode também ficar sabendo o que está acontecendo na vida das pessoas que te prejudicaram. Essas informações, essas verdades serão reveladas para vocês, para que vocês enxerguem a sua vida profissional, a sua carreira com outros olhos. Por quê? Porque tem pessoas aqui que
se dedicaram demais ao trabalho ou se dedicam demais ao trabalho e esquecem outros setores da vida. E aí, nesses casos, algumas situações desagradáveis acabam acontecendo para que você também coloque em perspectiva o que realmente é importante para você. Deus Aíses não está falando que trabalho não é importante. É importante sim, é seu meio de sustento, não é? Contudo, o que ela está falando, alguns se dedicam muito ou já se dedicaram demais a um trabalho e esqueceram outros setores da vida. Alguns podem, inclusive, estar ficando cegos pela ambição. E outros aqui podem também, como já foi dito várias vezes, é para alguns, tá bom? Alguns podem estar também flertando com a possibilidade de se valer de meios que chamaríamos de antiéticos para conseguirem algum tipo de benefício ou ascensão profissional. Então, Deus Aíses fala que algumas dessas situações que te colocam em questionamento em relação ao campo profissional é justamente para que você tente enxergar as coisas de uma outra maneira, buscando uma compreensão maior a respeito da dinâmica das interrelações humanas, buscando uma compreensão maior sobre o que realmente importa no desenvolvimento do seu espírito. E tem pessoas também que, após descobrirem certas verdades, vão entender finalmente que o local em que se encontram definitivamente não faz bem para você. E talvez essas revelações sejam aquele empurrãozinho que você necessitava para buscar algo ou algum lugar melhor para a sua vida. Alguns podem decidir também mudar de profissão. Outros, como foi dito, podem buscar um outro local de trabalho. Se esses movimentos acontecerem para você, entenda que é uma forma da espiritualidade que te acompanha te proteger e te curar de alguns males que estão começando a se impregnar no seu espírito. Por isso que algumas coisas, situações, pessoas, oportunidades podem ser cortadas da sua vida. Algumas já foram, outras ainda serão. Tá bom? O que Deus Aíses deseja falar para vocês antes de finalizarmos essa leitura é que não precisam ficar com medo. Mesmo que você se veja diante de situações adversas, diante de alguns desafios, certas coisas vão acontecer para você para que você enxergue com mais clareza a si e os outros que estão ao seu entorno. E isso será muito benéfico para que você tenha condições de realmente escolher se permanece onde está ou se faz um movimento em busca de algo melhor para você, tanto no campo afetivo como no campo profissional. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as mensagens de Deus Aíses para quem escolheu a opção número 2. Eu espero de coração que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe o seu like, por favor, especialmente para Deus Aíses. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.